Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Aqui é Pedro Macedo e o vídeo de hoje é para quem gosta de uma boa história. Para quem se pergunta de onde surgiu a hipnose, quem foi que descobriu, quem foi o criador da hipnose e onde foi utilizada pela primeira vez. Bom, quando a gente fala em hipnose não faz sentido a gente falar em criador, porque na verdade é um estado natural do ser humano. E é utilizado desde a antiguidade, Grécia Antiga e Egito Antigo. Na Grécia a gente podia falar dos templos do sono, para cura, para terapia, que na verdade não tinha esse nome de terapia, mas era utilizada por pessoas que tinham algum problema, estavam enfermas, entravam nesse templo e entravam num estado muito próximo ao estado de sono e saíam curadas. Além disso, os rituais bacônicos, que eram em homenagem ao deus grego do vinho, que na Grécia se chama Dionísio, em Roma se chama Baco. Então as pessoas entravam em um estado diferente e faziam coisas que não fariam em sã consciência. Além da figura do terapeuta no Egito, que utilizava algumas técnicas que hoje a gente sabe que eram técnicas de hipnose para a cura da nobreza e de faraós. Então, era uma figura de um terapeuta que utilizava normalmente uma técnica de relaxamento progressivo e deixava o faraó curado, seja qual for a enfermidade que ele tinha. Mas a gente fala de fato em hipnose de maneira científica no século XVIII, mais ou menos em 1780, 1770, com Franz Anton Mesmer, o Mesmer mais conhecido, que foi conhecido pela teoria do magnetismo animal. O Mesmer ele foi treinado por magnetistas, que eram pessoas que faziam curas com passes magnéticos, e depois foi até chamado de passes mesméricos, e ele utilizava esse magnetismo para alinhar o fluido magnético corporal. Então, o Mesmer acreditava que ele utilizava o magnetismo. Primeiramente, ele imantizava uma barra de ferro, ele passava ali malha de ferro para deixar a barra como um imã, colocava várias pessoas numa sala e passava essa barra de ferro por elas. E aí ele dava os famosos passes magnéticos para alinhar esse fluido corporal. O Mesmer acreditava que quando você tinha um problema, uma doença, era porque o seu fluido magnético corporal ele estava desalinhado. Então o seu magnetismo animal ele estava desalinhado. E ao fazer aqueles passes ele realinhava e te curava. O fato é que o Mesmer ele fez muita fama na França. Ele era um austríaco que foi para a França, já fazendo sucesso na Áustria, e montou uma espécie de consultório. Só que como é que funcionava o consultório do Mesmer? Ele tinha uma sala, entravam várias pessoas naquela sala, ele formava uma roda, conhecida como roda mesmérica, e ele passava essa barra de ferro nessas pessoas. Então ele ia lá, magnetizava as pessoas, e as pessoas saíam de lá curadas. O Mesmer fez tanto sucesso que até o rei Luís XVI ele foi atendido pelo Mesmer. Outros membros que foram importantes na Revolução Francesa, inclusive a data era muito próxima, eles também foram conhecer o Mesmer e saíram de lá curados. Então o Mesmer ele era como uma celebridade. Lembrando que o Mesmer era médico e era treinado em magnetismo animal. O fato é que, apesar do sucesso que o Mesmer fez, o rei Luís XVI ele queria uma comprovação científica para o que estava acontecendo naquela época. E aí ele montou uma banca com 3 cientistas bem relevantes da época, que é o Benjamin Franklin, o Guillotin, que foi o criador da guilhotina, e o Lavoisier, além de outros cientistas assistentes, para verificar o que estava acontecendo naquela sala ali do Mesmer. Porque chegou no momento que o Mesmer, ele pegou a barra de ferro e esqueceu de magnetizá-la, e foi passando na roda. E aí, de repente, ao final da sessão, um aprendiz dele, um discípulo, chegou para o Mesmer e falou: professor, você não magnetizou a barra. E aí o Mesmer começou a achar que se a barra não está magnetizada, então na verdade o magnetizador sou eu, o magnetista sou eu. Eu sou o cara que produz esse magnetismo. E ele começou a fazer sem a barra de ferro, com as mãos. Então ele começou a de fato dar os passos magnéticos, que muito hoje a gente vê ainda no espiritismo, utilizando os passos magnéticos. Inclusive o Mesmer ele está na doutrina espírita para quem é espírita, quem estuda. O fato é que depois que essa banca de cientistas ela foi até a sala do Mesmer, ela não falou mal do trabalho dele. Ela falou que de fato as pessoas que entravam no consultório saíam curadas, mas eles não tinham sentido nada, eles não tinham sentido tal magnetismo. E aí eles escreveram que, apesar das pessoas saírem curadas, eles não passaram pela experiência magnética. E aí o Mesmer acabou caindo em desgraça lá na França. Embora tenha voltado a fazer um relativo sucesso na Áustria. Mas
a grande contribuição do Mesmer é que ele deixa duas linhas surgirem nessa época. Porque quando Benjamin escreve o relatório, ele fala que aquilo deve ter sido imaginação. Então surgiram duas linhas, a linha do magnetismo e a linha do cognitivismo, que era a linha que acreditava que o fenômeno que acontecia naquela sala do Mesmer era um fenômeno magnético e a sala que acreditava que aquele fenômeno era um fenômeno cognitivo, que eram os cognitivistas. E aí surgem duas escolas principais na França, que eram dois hospitais. O Hospital de Salpêtrière, que era o hospital que acreditava que o magnetismo que produzia aqueles fenômenos, liderado pelo médico Jean-Martin Charcot, e a Escola de Nancy, que era liderada pelo Hippolyte Bernay. Isso tempos depois que o Mesmer já tinha na verdade falecido, mas de qualquer forma ele deixa essa contribuição, e aí a França tem a Revolução Francesa, depois assume o Napoleão III, mas surgem essas duas escolas principais, que são dois hospitais, que mais tarde quem é aluno das duas escolas é o Freud. Mas de qualquer forma, quando a gente fala nessa divisão, a gente tem o magnetismo de um lado, liderado pelo Charcot, pai da neurologia, e o cognitismo do outro lado. Quando a gente fala em hipnose, então a gente fala no cognitivismo. Eu não gosto de dizer que o Mesmer fazia era isso, ou era aquilo, era falso, ou era verdadeiro, para mim não importa. Porque na verdade algumas pessoas continuam estudando essa linha magnética. Mas quando a gente fala em hipnose, a gente fala da linha cognitivista. Porque quem surge em 1842 analisando a linha cognitivista é o Dr. James Braid. James Braid era um oftalmologista inglês que foi num show de hipnose 3 vezes para se convencer de que aquilo era real. Então ele começou a estudar o fenômeno. Lembre-se que nessa época ainda não era o nome hipnose, era o nome cognitivismo. E aí o Braid pegou esses estudos, pegou os pacientes dele e começou a analisar. Então ele analisou que o paciente ele estava num estado de sono, num estado onde ele se encontrava dormindo. E por isso ele chamou de hipnose. Porque quando a gente pega a etimologia da palavra, hipnos, do deus grego sono, e ose é o ato de, o processo de, nós temos hipnose, processo de sono. Então James Braid, quando colocou a pessoa nesse estado e analisou o estado, ele falou o seguinte: essa pessoa está no estado de sono e, portanto, isso é hipnose. E aí ele foi nas comunidades científicas da época, principalmente na comunidade médica, afinal ele era médico, e falou: gente, eu descobri a hipnose. Isso aqui é o estado de hipnose. Só que o que aconteceu é que perto do final da vida do James Braid, ele descobriu que, na verdade, hipnose não era estado de sono. A pessoa não estava dormindo. Inclusive eu falei num vídeo desses sobre mitos e verdades. A pessoa não está dormindo no estado de transe. Ela está no estado entre estar acordado e estar dormindo. E o James Braid percebeu isso na época. E aí ele tentou mudar o nome para monoideísmo, que era a pessoa estava focado tanto em uma ideia só, que ela acabava naquele estado de sonolência, aquele estado letárgico e por aí vai. Ele tentou mudar o nome, porém o nome hipnose já tinha pego. E ainda bem ele não conseguiu, porque já pensou se eu tivesse dando um curso ou se eu tivesse falando nessa página sobre monoideísmo, formação em monoideísmo com PNL? Melhor hipnose mesmo. Então ainda bem que o nome pegou. Gente, eu vou pausar o vídeo aqui, essa vai ser a primeira parte da história, porque na segunda parte eu vou falar dos 4 E's, que são provavelmente os hipnotistas mais importantes da atualidade, nem da atualidade, século XIX, século XX, depois do James Braid. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não acabou, vai ter a parte 2 em algum momento, não sei se amanhã, mas essa semana ainda, e até o próximo vídeo dessa página. Até mais!